Pulso do Saber Direito desta semana é sobre processo legislativo. Os fundamentos, lei ordinária e complementar, emenda à Constituição, medida provisória, lei orçamentária, resoluções e decretos. As aulas são com o professor Gustavo Dantas. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre as emendas constitucionais. Como nós vimos na aula anterior, elas também estão dentro, da deflagração do processo legislativo, e elas se constituem uma matéria muito importante. Por quê que ela é muito importante? Porque a emenda constitucional, ela vai alterar o próprio pacto político, que é a Constituição Federal. Então, esse poder de reforma, nós podemos compreender que ele se origina naquele poder originário, naquele poder constituinte originário. Então, ele não se confunde com a mera legislação, o mero legislador ordinário. O legislador, quando ele vai reformar a Constituição, ele pega, às vezes, do constituinte, não originário, claro, mas ele pega esse poder, esse efeito que o constituinte originário deu ao legislador para reformar. Então, é muito importante, porque altera esse pacto político que nós tivemos inicial. Vamos colocar dessa forma. Então, como eu falei, esse poder reformador, ele se origina do poder constituinte originário. Isso tem alguns efeitos. O poder constituinte originário, ele, em tese, é ilimitado, ele pode acontecer a qualquer momento, a partir de uma ruptura do pacto anterior, ou então de uma própria revisão desse pacto com uma nova Constituição. Então, ele tem essas peculiaridades. Por que eu falei em tese? Que hoje nós temos uma doutrina que diz que também o poder constituinte originário ele não pode fazer o que ele bem entender. Nós tivemos avanços sociais, nós tivemos avanços em campos dos direitos humanos. Então, não pode vir um grupo parlamentar, vamos colocar assim, imbuído mesmo, muitas vezes da vontade popular de ter uma nova Constituição e atropelar avanços que nós tivemos dos direitos fundamentais. Porque você imagine, se fosse totalmente limitado e na Constituição, nessa nova Constituição, falasse que o racismo é permitido, que você pode discriminar pessoas em razão do gênero, enfim. Então, nós tivemos esses avanços no campo dos direitos fundamentais e por isso que hoje uma boa doutrina diz que esse poder constituinte, mesmo originário, ele não é tão ilimitado assim. Mas, voltando ao poder de reforma. Bem, então ele tem essas condições, ele é condicionado, ele é limitado, e ele se origina desse poder reformador. Bem, nós vamos ver, no decorrer da nossa aula, que dentro do processo de reforma constitucional, de alteração da Constituição, vamos colocar assim, de emenda à Constituição, apesar dele seguir muitos aspectos daquele rito ordinário que eu falei anteriormente, padrão, ele vai ter suas nuances. Uma dessas nuances é o quórum. É muito mais difícil alterar a Constituição do que fazer uma lei, uma lei ordinária, lei complementar. Melhor dizendo, aprovar uma lei. O quórum é muito maior para se aprovar uma Constituição Federal do que aprovar uma lei ordinária ou complementar. Nós também vamos ver que dentro dessas especificidades, das emendas constitucionais, existem temas que são sensíveis na Constituição que não podem ser alterados, que nós chamamos de cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas que estão no artigo 60, não pode existir nem deliberação para que o parlamento, no âmbito parlamento federal, ou então parlamento estadual, altere a sua Constituição, tirando essas cláusulas pétreas. Então, em razão disso, nós temos majoritariamente na doutrina jurisprudência que a nossa Constituição é rígida. Ela é rígida por quê? Porque o processo de alterar a Constituição ele é mais difícil do que o processo de
processo legislativo, de leis ordinárias e lei complementar, é mais difícil tanto em quórum quanto em matéria. Então, as formalidades são maiores. E nós também vamos ver que existem campos que nem mesmo podem ser alterados, né, que são as cláusulas pétreas. Então, por isso que nossa Constituição, majoritariamente, o próprio Supremo também, Tribunal Federal, entende que é rígida. Mas nós vamos ver na sociedade, vamos colocar assim, outras constituições, que essa não é uma regra propriamente dita. Nós temos constituições que são flexíveis. Então, flexível, o que significa? Que o processo de alteração da Constituição ele é similar ao processo de aprovação, né, o processo legislativo da lei ordinária. Então, o processo para se alterar a Constituição, nessa Constituição flexível, é similar ao processo de aprovação de uma lei ordinária. Nós temos um exemplo hoje que pode ser considerado como flexível, que é a Constituição britânica. Essa Constituição, ela não é escrita e ela é costumeira. E lá existe um conceito chamado de costume constitucional. Esse costume constitucional é o quê? Ele vai ditar o comportamento das instituições, o comportamento de uma instituição com a outra, ritos comportamentais, ele vai regulamentar comportamentos. Esses costumes constitucionais eles não têm força imperativa de lei, tanto é que, quando a Suprema Corte ele avalia, ele reconhece que existem esses costumes constitucionais, mas ele não coloca que eles têm força vinculante, vamos colocar assim, como uma obrigação de que siga esses costumes constitucionais. Mas, claro, isso é enraizado na sociedade, são costumes longínquos que são respeitados. Mas, caso não se, por algum motivo, não se queira mais seguir esses costumes, eles podem deixar de ser seguidos, esses costumes constitucionais. Então, temos um exemplo de uma Constituição flexível. Claro, tem muitas especificidades, nós não vamos entrar aqui em detalhes da Constituição inglesa, do Common Law, mas é um exemplo só para vocês compreenderem o que seria. Nós temos também exemplos, claro, da Constituição rígida, que é a brasileira. A doutrina também diz sobre constituições super rígidas, que o rito, né, para se alterar a Constituição é maior, ainda teriam questões que são imutáveis nessas constituições. E, por fim, nós temos constituições imutáveis. Bem, um exemplo que eu tenho, que pode parecer interessante, é dentro do contexto da sociedade judaica. Para o judeu, em forma geral, que eu estou falando, a lei, né, a Torá que veio do Monte Sinai, ela é imutável, ela veio para ser cumprida por esse povo. Então, é claro, quando a gente estuda essa tradição, nós vamos ver que houveram pessoas que discutiram essa lei, que discutiram sobre a imutabilidade dela ou não, mas estou falando de um modo geral. No modo geral, a tradição diz que essa lei é imutável, deve ser seguida, e que existem as condições dela ser seguida a partir de uma, vamos colocar assim, uma legislação especial, que aí no caso são as tradições. Mas também só estou colocando esse exemplo para vocês compreenderem o que são constituições, né, flexíveis, rígidas, super rígidas e imutáveis. Bem, só um detalhe. Então, passando, nós vamos ver que também existem tipos de emendas, né? Então, essas emendas, segundo a nossa doutrina majoritária, segundo a própria Constituição, né, e segundo a própria jurisprudência, ela pode ser classificada em emendas regulares, que são aquelas que seguem o rito normal, que nós vamos ver de emendas constitucionais. Então, essas regulares, que, né, altera a Constituição dentro daquele rito que foi estabelecido pelo Constituinte originário. Nós vamos também ter emendas de revisão. Elas foram propostas lá pelo Constituinte originário, no ato de disposição constitucionais transitórias, e ela visava, lá no artigo 3º, rever alguns pontos da Constituição para, claro, mudá-la. Quanto a essas emendas de revisão,
nós vamos ter que, em 1994, foram feitas 6, né, emendas constitucionais de revisão. Então, também só um exemplo para vocês conseguirem se situar. Bem, nós vamos ver também que, dentro desse processo constitucional, dentro desse processo legislativo de alterar a Constituição, a partir da emenda constitucional 45, algumas outras coisas foram sendo postas para o aprimoramento da sociedade e do aprimoramento dos próprios direitos fundamentais. Então, nós vamos ter, a partir de um certo ponto, o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. O que esse artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal ele diz para a gente? Que, caso exista algum tratado de direitos humanos, ou uma convenção internacional, né, de direitos humanos, e ela for aprovada, em cada caso do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, essa norma ela vai ter força constitucional. Então, repetindo, tratados, convenções sobre direitos humanos que forem aprovados em 2 turnos, por 3/5 dos membros de cada casa parlamentar, né, no âmbito federal, ela vai ter força de norma constitucional. Bem, o que isso significa? Então, vou trazer um exemplo prático. Hoje, nós temos que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e o Tratado de Marrakech, que é um tratado que ele veio para dar maior acesso às pessoas com deficiência visual, né, acesso a materiais, a acessibilidade em geral para essas pessoas que sofrem com algum tipo de limitação visual. Essas 2 normas, elas foram votadas por esse rito que eu falei e têm força de emenda constitucional. Mas se você for ver no texto constitucional, você não vai ver incorporado no texto essas convenções. Então, você não vai ver, por exemplo, que foi criado um artigo 8A e 8B que incorporou esse tratado. Então, como é que funciona? Como é que é feita essa tratativa? Então, hoje nós temos um conceito de bloco de constitucionalidade. Então, o que significa esse bloco de constitucionalidade? Existem normas que têm força de emenda constitucional, então força força constitucional, e que elas servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Então, hoje, o parâmetro de constitucionalidade ele não se fecha só no texto formal da Constituição, né? Naquele texto físico que a gente pega, lê e avalia. Não. Hoje também, essas 2 normas que eu falei, a Convenção de Marrakech, o Tratado de Marrakech, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, também incorporam esse bloco de constitucionalidade e eles podem ser parâmetro para avaliação da Corte Constitucional de constitucionalidade das leis. Então, isso é uma questão muito interessante e que é denominada, né, Instituto de Bloco de Constitucionalidade. Bem, a nossa Constituição, como a gente vê, ela valoriza muito os direitos fundamentais, os direitos humanos. Ela tem esse programa, ela coloca que o administrador público, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo ele deve buscar o interesse público, o bem comum, a partir desses fundamentos da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Contudo, muitas vezes algum tratado muito importante na área de direitos humanos pode ter sido votado sem esse rito específico que eu falei. E o que acontece? Bem, caso seja votado dessa forma, essa lei vai ser considerada supralegal. Isso é um entendimento que foi adotado pelo Supremo Tribunal Federal. O que isso significa? Ela não tem força constitucional. Então, ela não está no mesmo padrão da Constituição, na mesma hierarquia, vamos colocar assim, constitucional. Mas, em compensação, ela está acima das leis, né, ordinárias, complementares, resoluções também. Então, ela está assim. Então, ele fica nesse meio.
Então, isso que é a supralegalidade quando nós tratamos sobre direitos humanos. Bem, coloquei só mesmo para vocês entenderem sobre o tema, porque realmente os direitos humanos, eles são muito caros, né, na nossa Constituição, em razão até do processo que a nossa Constituição foi feita lá no Poder Constituinte, o porquê que ela surgiu. Então, é muito importante que nós tenhamos o conhecimento disso para compreender até a nossa história constitucional e porque também, muitas vezes, o Supremo Tribunal Federal toma algumas decisões no campo dos direitos fundamentais. Muito importante compreender essa matéria, porque vai te dar a noção não só do tema que nós estamos tratando, mas também vai te fazer compreender, muitas vezes, o porquê que determinado ministro ou juiz ele toma uma decisão. Muitas vezes é baseado, sim, nessa doutrina que nós temos dos direitos humanos. Bem, como eu falei, as emendas constitucionais elas têm especificidades próprias. Então, segue, a grosso modo, aquele processo de lei ordinária, mas, é claro, com algumas limitações, né? Então, a primeira limitação que nós temos é o poder de iniciativa. Lá na lei ordinária, na lei complementar, nós vimos um amplo leque, né, de órgãos, de atores que podem iniciar o processo legislativo. Lá nós tínhamos o povo, parlamento, presidente, Tribunal Superior e Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República, enfim, uma série de personagens que poderiam deflagrar, diferente daqui. Então, no processo legislativo de emendas constitucionais, nós vamos ver que existem limites maiores, né? O parlamento, né, na hora de deliberar, votar, também propor, né, uma emenda constitucional, existem limites maiores, limites formais e materiais. Mas, em certo aspecto, segue, sim, partes daquele processo legislativo que nós vimos nas aulas anteriores. Bem, uma primeira limitação que nós temos é o próprio poder de iniciativa. Como eu acabei de dizer, lá no processo de lei ordinária, lei complementar, existe um leque, né, de pessoas que podem deflagrar o processo legislativo, um leque bem abrangente, incluindo o povo. Aqui, nas emendas constitucionais, nós vamos ter uma restrição maior de quem pode iniciar esse processo legislativo e apresentar um projeto de emenda à Constituição. No caso da emenda constitucional, quem são aqueles legitimados? O próprio parlamento, né? No caso, no âmbito federal, o Senado, né? A Câmara dos Deputados, depois a gente vai ver algumas nuances desse processo. Temos o presidente da República e as assembleias legislativas. Então, essas assembleias legislativas, elas também vão poder deflagrar o processo legislativo referente à proposta de emenda constitucional. Antes da gente falar do quórum específico que é necessário dentro do parlamento dessas assembleias, para que uma proposta ela seja viável, quero colocar um ponto bem interessante. Nós vimos também lá nas aulas anteriores que existe uma pertinência temática, vamos colocar assim, referente às competências. O que eu quero dizer? Em certas circunstâncias, só o presidente da República pode apresentar, né, pode propor um projeto de lei. Em outras, só o parlamento. Em outras, só o Supremo, os tribunais superiores, né, o Poder Judiciário, enfim. E aqui na emenda constitucional, nós também temos essa pertinência? Ou seja, o que eu quero dizer? O parlamento, ele pode adentrar em alguma matéria que é reservada ao Poder Executivo e propor essa emenda à Constituição? Bem, nós temos um precedente muito importante, que é da lavra do ministro Joaquim Barbosa, que diz que não.
o poder legislativo, ele não pode adentrar em temas referentes a outros poderes para propor um projeto de emenda à Constituição. No caso, foi uma decisão monocrática, também medida cautelar, em que o ministro diz ser, né, a princípio, inconstitucional que o parlamento apresentasse a criação de um novo Tribunal Regional Federal, né, porque ele entendia que isso era competência do Poder Judiciário. Então, existe esse precedente que é muito importante, mas essa é uma discussão que ainda acontece, né? Não existe nada definitivo sobre isso, é só para ser algo a mais para a gente tentar agregar no estudo de vocês. Bem, tem a limitação do quórum. Lá nós vimos que no projeto, né, de lei ordinária ou complementar, o parlamentar ele poderia ir de forma, né, isolada, por meio de comissão, por meio coletiva, né, apresentar o projeto de lei ordinária ou lei complementar. O mesmo acontece na nossa emenda à Constituição? Não. Na emenda constitucional, sempre que o parlamento, né, no caso a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal, quiser apresentar um projeto de emenda à Constituição, ele vai ter que ser coletivo. O que significa? Que pela Constituição Federal, lá no artigo 60, a gente precisa de pelo menos 1/3 dos membros de cada casa para que seja apresentado um projeto de emenda à Constituição. Então, a gente precisa de 1/3 dos membros de uma das casas, né, para que seja apresentado, ou 1/3 dos membros da Câmara, ou 1/3 dos membros do Senado, para que seja apresentado essa emenda à Constituição. As casas legislativas também. Então, as assembleias legislativas, né, no âmbito estadual, né, essas assembleias, elas podem apresentar um projeto de emenda à Constituição. E ela não pode apresentar de forma isolada. Pressupõe também uma coletividade para que ela seja manifesta. E essa proposta ela precisa de mais da metade das assembleias legislativas, sendo que em cada uma delas a maioria relativa dos seus membros, né? Essa maioria relativa, como eu falei nas aulas anteriores, ela é sinônimo de maioria simples, e essa maioria simples, que é a regra dentro do processo legislativo, ela está descrita no artigo 47 da Constituição Federal. Quando a Constituição Federal quer outro tipo de quórum, ele especifica, né, qual o tipo de quórum, maioria absoluta, enfim, né, ele especifica. Então, nós vimos aqui as limitações quanto à iniciativa, né? Mas nós não temos só essas limitações em relação à iniciativa. Nós temos também outras limitações que o artigo 60 traz em relação ao conteúdo, né? Em relação também à votação dessas emendas constitucionais, então, em relação ao conteúdo, à forma e às circunstâncias que elas podem ser apresentadas. Aqui nós vamos tratar o primeiro limite, que é o limite formal. O que esse limite formal ele diz? Né? Ele diz que, para que, iniciado o processo legislativo de emenda à Constituição, então, vou fazer aqui um pequeno parêntese. Iniciado o processo, ele também tem aquela circunstância. A regra é que o processo legislativo seja iniciado, da emenda à Constituição, né, seja iniciado na Câmara dos Deputados, siga para a Casa Revisora, né, tudo normal. Pode sofrer emendas, né, tem tudo isso. Contudo, o quórum para ser aprovado é diferente, né, desse projeto de emenda à Constituição, é diferente daquele quórum das leis ordinárias e leis complementares. Bem, e qual é essa limitação formal? Bem, a primeira parte é, nós precisamos de uma votação em 2 turnos em cada uma das casas. Né, então, vota 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado.
não tem um interstício mínimo, precisa só ter essa votação dupla, vamos colocar assim. Também, durante essa votação, existe um quórum que é superior àquele quórum que a gente falou das leis ordinárias e complementares, que é 3/5 do membro de cada casa. Então, por exemplo, se um projeto de emenda à Constituição que foi iniciado na Câmara dos Deputados, foi avaliado, né, pelas comissões, sofreu emendas, enfim, todo aquele trâmite, e na hora de ser votado no plenário, não chegou aos 3/5, vai ser arquivado. Se chegou aos 3/5, né, na Câmara dos Deputados, nosso exemplo, ele vai para o Senado Federal. Então, chegando lá no Senado Federal, que o nosso exemplo vai ser a Casa Revisora, vai ser também possível propor emendas e tudo mais. Se não for proposta emenda e for aprovada desse jeito, tem também uma peculiaridade, não vai para o presidente da República. É a mesa do Senado, junto com a mesa da Câmara, que promulga, né, essa emenda à Constituição. Mas vamos colocar no caso que sofreu, sim, emendas na Casa Revisora e os senadores, por algum motivo, quiseram acrescentar algo, né, nesse projeto de emenda à Constituição. O que acontece? Esse projeto ele vai voltar para a Câmara dos Deputados. Então, uma vez que esse projeto volta, a Câmara dos Deputados a Câmara, né, vai avaliar se concorda ou não com essas emendas. Bem, acontece o que acontece lá nas leis ordinárias, de que uma vez rejeitado as emendas segue o rumo? Não. Aqui nós temos um aspecto muito importante do nosso bicameralismo. Esse aspecto é o quê? Se essas emendas não forem aprovadas na casa iniciadora, ela volta para a casa revisora. Então, pode existir esse vai e vem, porque precisa da concordância das duas casas para que essas emendas sejam efetivas, né? Para que elas surtam seus efeitos nesse projeto de emenda à Constituição. Mas, é claro, também pode ser rejeitado, né? Bem, aqui, no caso de rejeição, nós temos uma peculiaridade. Nós vimos que lá nas leis ordinárias e leis complementares, esse projeto, em regra, não pode ser apresentado na mesma sessão legislativa, né, que é aquele ano parlamentar, né, que vai de fevereiro a dezembro. A não ser que exista uma votação, né, dos membros da casa para que esse projeto seja uma votação qualificada, né, para ser novamente proposto. Bem, aqui não. Nas emendas constitucionais, caso esse projeto seja rejeitado de alguma forma, ele não pode ser de forma absoluta repetido o conteúdo dele, né? Repetido nesse mesmo ano parlamentar, que vai de fevereiro a dezembro. Então, caso queira colocar de novo essa emenda constitucional em pauta, né, o conteúdo dessa emenda, vai ter que esperar esse prazo. Então, esse é um ponto importante. Então, bem, como nós vimos, iniciou o processo legislativo por meio de um projeto de emenda à Constituição. Ele, em regra, vai se iniciar também lá na Câmara dos Deputados, houve os debates lá, primeiro turno, foi para o Senado, também houve os debates, primeiro turno do Senado, voltou para a Casa Iniciadora, vai ser debatido de novo, segundo turno ali, voltou, né, depois para a Casa Revisora, que no nosso exemplo é o Senado Federal, houve e concluiu. Né, concluiu pela aprovação da PEC. E essa aprovação, como nós vimos, ela tem que dar por meio de 3/5 dos membros de cada casa. Então, não pode ser só 3/5 da Câmara ou 3/5 do Senado. Tem que ser 3/5 da Câmara e 3/5 do Senado. Então, no caso de emendas constitucionais, ela não vai para o presidente da República. Ele só participa desse processo na fase preliminar de apresentar um projeto de emenda à Constituição. Quem vai promulgar, ou seja, quem vai conferir, né, para a sociedade que houve uma mudança constitucional, é o próprio parlamento, por meio das suas mesas. Então, esse projeto ele vai ser promulgado pelas mesas do Parlamento Federal, né, o Senado e a Câmara dos Deputados.
Então, uma outra peculiaridade. Bem, além desse limite formal, nós temos também limites materiais. Esses limites materiais, eles dizem respeito a matérias que não podem ser nem objeto de deliberação de uma emenda à Constituição. Então, quais são essas cláusulas que nós chamamos de pétreas, que são reservadas e que sequer pode existir uma deliberação sobre elas? Bem, nós temos na nossa Constituição 3 circunstâncias, 3 matérias que não podem ser nem deliberadas no âmbito da emenda à Constituição. Então, não pode ser abolido o voto direto, secreto, né, o sufrágio universal. Não pode ser abolido também o pacto federativo, né, a forma federativa, e também a separação de poderes. Então, essas matérias que não podem ser nem deliberadas, né, no campo das emendas à Constituição. Por fim, de forma bem breve, o outro limite que nós temos são os limites circunstanciais. Então, em algumas circunstâncias, a nossa Constituição ela não pode ser emendada. E de forma bem breve, quais são essas circunstâncias? Durante o estado de defesa, durante o estado de sítio e na intervenção federal. Então, nós vemos que tem um limite maior, né, para que a Constituição seja alterada em relação àquelas outros projetos, né, de lei que nós vimos nas aulas anteriores. Então, é muito importante a gente ter em mente esses limites. Bem, eu falei sobre o trâmite, né? Então, resumindo, o trâmite foi esse que eu coloquei, com as suas especificidades. Ou seja, temos aquela base, né, da lei ordinária, que é o quê? Casa iniciadora, casa revisora, debates, emendas, temos tudo isso. Mas com aquelas peculiaridades. O quórum é maior, né, como eu coloquei. Os limites também são maiores. Né? Você vê, tem um limite formal, nós temos o que é, no caso do quórum, votação em 2 turnos, tem um limite material, não pode existir nem deliberação sobre determinadas matérias e tem esses limites circunstanciais. Então, o trâmite das emendas, dos projetos de emenda à Constituição, o trâmite é basicamente esse que eu coloquei na nossa aula. Mas eu quero colocar um ponto bem interessante. Nós vimos que existem propostas, né, matérias que elas não podem ser nem debatidas, nem deliberadas. São as cláusulas pétreas. Mas a cláusula pétrea é uma cláusula pétrea? O que isso significa? Pode vir o constituinte reformador e alterar as cláusulas pétreas, no sentido de aumentar as cláusulas pétreas, reduzir a cláusula pétrea, ou até extinguir as cláusulas pétreas? Pode. Essa doutrina ela é chamada de dupla revisão. E aqui no Brasil ela não é aceita. Ou seja, não pode existir essa dupla revisão. Então, as cláusulas pétreas, elas também são cláusulas pétreas, no sentido de que não pode existir nenhuma deliberação para que se extingua, né, essas cláusulas pétreas. É uma observação bem interessante da gente colocar. Então, pois bem, fazendo uma breve revisão, né, nós vimos os tipos de emenda que nós temos, né, que é aquela emenda de revisão, a emenda ordinária, né, do trâmite normal do processo legislativo, e vimos também questões que são muito importantes referentes aos direitos fundamentais, né, e o bloco de constitucionalidade. E vimos também que nas nossas emendas constitucionais elas têm um rigor maior, né, para que sofra essa alteração. Mas, uma vez enfatizando, o estudo das emendas constitucionais, ele é bem profundo, porque, como eu falei, ele é vinculado a um poder, né, que originou a Constituição. Isso é muito importante. Então, existe um aprofundamento maior. Só que aqui eu quis passar os aspectos gerais. Então, você aluno querendo se aprofundar sobre essa matéria, novamente recomendo a doutrina
ministro Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo, no livro dele sobre o curso de Direito Constitucional. Também recomendo o livro sobre processo legislativo do professor José Afonso da Silva e o livro de processo legislativo do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. E também recomendo um livro que ele não é de autores brasileiros, mas é muito importante para entender também a nossa doutrina, que é um livro chamado Atos Legislativos, do professor Jorge Miranda, que é um jurista português. É um livro extremamente importante e, é claro, aquele livro clássico de Direito Constitucional e Teoria Constitucional do professor Canotilho, né, que é um clássico para a gente também entender quão importante é esse poder. Então, pois bem, passando todas essas questões dos limites, né, das matérias e tudo mais, nós vamos fazer um pequeno quiz aqui, para que nós testamos os nossos conhecimentos sobre esse tema. Nós vimos que os limites, né, do poder de iniciativa nas emendas constitucionais, ele é mais restritivo. É diferente do rito, né, do processo legislativo ordinário, de lei ordinária, lei complementar. Ele é mais enxuto, é mais restrito. Então, aqui nessa primeira pergunta, nós vamos testar se vocês lembram quais são esses legitimados na emenda constitucional. Lembrando, ele é muito mais restrito. Então, dos abaixo relacionados, quem pode iniciar o processo legislativo de emenda à Constituição Federal? O povo, diretamente, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República? Então, bem, indo lá no nosso artigo 60, nós temos que a resposta certa é a letra B. E aqui vai uma pequena crítica da doutrina, que é uma questão muito interessante. Nós vimos na primeira aula que todo poder ele emana do povo. O povo ele pode, além de eleger, claro, os seus representantes, iniciar o processo legislativo por meio de projetos de lei ordinária ou lei complementar. Isso é a representação clara de que todo poder também emana do povo, todo poder emana do povo. Então, qual é a crítica que a doutrina faz? Quando a gente vai no nosso artigo 60, nós vimos que o povo ele não é legitimado para iniciar o processo de emenda à Constituição. Então, essa é uma crítica muito pertinente. Como é que todo poder emana do povo, segundo a nossa Constituição, e esse próprio povo não é legitimado para alterar a Constituição? Então, existem sim projetos, né, de emenda à Constituição que tentam colocar esse ator a mais, né, no processo legislativo. Com um importante detalhe: o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, no âmbito das constituições, né, estaduais ou das leis orgânicas municipais ou da própria lei orgânica do Distrito Federal, o legislador ele pode sim colocar esse ator, que é o povo, para que se emenda essa Constituição ou essas leis orgânicas. Então, ele pode, porque é uma consequência lógica do que nós vimos, que todo poder emana do povo. Então, existem projetos para que isso também seja incluído na nossa Constituição Federal. Mas hoje não existe nenhuma possibilidade de o povo fazer um projeto de emenda à Constituição e assim alterar a nossa Constituição. Então, uma crítica muito, muito grande da nossa doutrina. Nós temos até o próprio professor José Afonso da Silva, que ele entende sim, que em decorrência lógica dos nossos princípios constitucionais, poderia existir essa possibilidade. Mas essa não é uma teoria majoritária, né? Então, fica a nossa crítica, também é uma crítica pessoal minha, porque o povo ele sempre deve participar da deliberação, principalmente quando essa deliberação é constitucional. Então, nós vamos agora para a nossa segunda pergunta. Nós vimos também que existe uma limitação muito clara quanto ao quórum, né? O quórum na emenda constitucional ele é maior do que nas
propostas de lei ordinária ou lei complementar. Por quê? Porque deve ser muito mais difícil alterar a Constituição do que promulgar ou revogar ou alterar leis ordinárias ou lei complementar. Por quê? Porque essa Constituição é o nosso pacto político que foi feito anteriormente. É claro, ela não tem que ser engessada. As circunstâncias mudam da vida e da sociedade. E essas circunstâncias se refletem na Constituição, é claro. Mas agora, não é qualquer circunstância que deve surtir o efeito constitucional em se alterar o texto. É necessário um amadurecimento muito grande para que esse texto seja modificado. O que muitas vezes não acontece, né? Então, nós hoje temos várias emendas constitucionais, onde algumas vezes poderia, de repente, ser melhor pensado no seio da sociedade. Então, bem, nós vimos essa limitação quanto ao quórum. Então, qual é o quórum para aprovação de uma emenda constitucional? Maioria simples? 3/5 dos membros da Casa do Congresso Nacional? Maioria absoluta? 3/5 somente dos membros do Senado Federal. Então, de acordo com o que nós vimos, a resposta certa é letra B. 3/5 dos membros de cada Casa do Congresso Nacional. Então, aqui vai uma observação importante. Precisa de 3/5 de cada um. Se for só 3/5 na Câmara e no Senado teve maioria simples, por exemplo, não é aprovado. Vice-versa. Também outro ponto importante nessa matéria que nós vimos. São 2 turnos de votação. 2 turnos na Câmara dos Deputados, 2 turnos no Senado Federal. Isso é em decorrência do quê? Do que eu falei anteriormente. Para que seja alterado a Constituição Federal, para que esse pacto inicial ele seja alterado, é necessário um amadurecimento. E é necessário principalmente o debate público. Então, durante esse processo de projeto, né, durante esse processo legislativo do projeto de emenda da Constituição, é também dada a oportunidade à população de participar de audiências públicas, porque isso necessariamente vai afetar a vida do cidadão. Então, por exemplo, hoje nós temos grandes discussões sobre a questão da prisão em segunda instância. Então, está sendo proposta, assim, projetos, né, de emenda da Constituição para que alterar esse sentido da Constituição e ser, não existe mais dúvida sobre a prisão de segunda instância. E nós vimos que tivemos grandes debates sobre isso, né, no âmbito das comissões, com personalidades públicas, com a própria população. Então, por isso que nós temos esse quórum, que é para evitar que o debate constitucional ele seja leviano. Isso, de toda forma, tem que ser evitado. A Constituição ela deve ser alterada havendo necessidades, e necessidades pertinentes, não necessidades ocasionais. Então, agora também nós vamos para a nossa próxima pergunta. Então, segundo a doutrina majoritária e a jurisprudência do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, a Constituição brasileira é classificada como, nós vimos isso no início da nossa aula com alguns exemplos. Ela é imutável? Ela é semirrígida? Ela é rígida? Ou ela é flexível? Então, de acordo com o que nós vimos, ela é letra C. Você vai ver em algumas doutrinas, por exemplo, do professor e o atual ministro Alexandre de Moraes, que ele classifica como semirrígida a nossa Constituição. Por quê? Porque, de fato, a nossa Constituição ela tem pontos que não podem ser alterados, que é a cláusula pétrea. E como eu falei na nossa aula, aqui nós não adotamos a doutrina da dupla revisão, ou seja, o legislador ele não pode vir e querer abolir as cláusulas pétreas, né? Isso não é possível. Porque a cláusula pétrea é aquele núcleo essencial que caracteriza o nosso Estado de Direito constitucional, o nosso Estado de Direito democrático, nosso Estado democrático de direito. Então, ele caracteriza. Ele é caracterizado como separação de poderes, ele é caracterizado a partir do Pacto Federativo, ele é caracterizado principalmente porque todo poder emana do povo. Então, se ele emana do povo, tem que ser permitido que o povo vote os seus representantes para que seja dado a substância política e jurídica na vida das pessoas por meio da legislação e principalmente do debate. Mas a doutrina nossa majoritária, né, brasileira, a classifica como rígida. A nossa Constituição ela é rígida por quê? Porque ela tem mecanismos que dificultam mais esse processo legislativo. Então, como nós vimos, nós temos um quórum,
temos as circunstâncias, né, que é estado de sítio, intervenção federal, estado de defesa, que, né, em razão do nosso espaço de tempo, a gente não pode delimitar, mas recomendo que vocês também vejam na Constituição Federal o que cada uma dessas circunstâncias significa. Então, nós temos o limite também material, como falei, que são as cláusulas pétreas. Então, por isso que a nossa Constituição ela é classificada como rígido, e é como deve ser, né? Como eu falei, diferente de uma tradição que nós temos britânica, do common law, a nossa democracia ela é sólida, mas ela passa por constantes reflexões. E essas reflexões, muitas vezes, elas são acaloradas. E a Constituição não pode necessariamente sempre seguir essas discussões. Em que sentido? É necessário amadurecimento. Muitas vezes essa discussão ela está se iniciando. Então você não pode dar, muitas vezes, atenção a essas discussões no sentido de se alterar a Constituição. A atenção necessária que deve ser dada é o debate público. Então, é necessário que sempre que, como nós falamos, em se tratando de emenda à Constituição, ou de leis ordinárias, ou de leis complementares, mas provavelmente sobre o texto constitucional, que haja o debate público. Então, isso se faz necessário. Isso se faz muito necessário que se ache esse debate. Então, por isso que não se pode alterar a Constituição a partir de circunstâncias aparentes. É necessário o amadurecimento dessas circunstâncias, desse debate público, para que o legislador, aí sim, atue de uma forma ativa de mudar o texto constitucional, também visando sempre o quê? O interesse público. Então, sempre a legislação, como nós falamos na aula anterior, deve buscar esse interesse público, o bem comum, que no caso brasileiro é a efetivação de direitos fundamentais, direitos individuais, sociais e políticos. Então, o legislador, sempre quando ele for agir, ele deve agir nesse sentido. Então, bem, terminamos a nossa aula sobre emenda constitucional. Então, na próxima aula, nós vamos dar sequência ao processo legislativo. Vamos falar sobre medidas provisórias, também é um tema muito importante, que não está naquele rol, né, que nós falamos na aula anterior, e agora nós vamos saber o porquê, a partir da próxima aula, que ele não está nesse rol, que delimita, né, o objeto do processo legislativo. E vamos falar também nas próximas aulas das resoluções, do decreto legislativo e, de forma abrangente, das leis orçamentárias. Então, bem, para nós finalizarmos a nossa aula, eu quero sempre salientar, sempre quando eu falo sobre as emendas constitucionais, eu quero deixar isso muito claro. É necessário o debate público. É necessário que sempre o legislador esteja atento ao interesse público e ao bem comum. Nossa Constituição, ela foi criada para dar primazia aos direitos fundamentais, aos direitos sociais e aos direitos políticos. Então, sempre que exista uma necessidade de se alterar a Constituição, antes é necessário ver se houve um debate público pertinente sobre isso. E é claro, como eu falei, havendo a necessidade, o próprio Constituinte originário deu essa oportunidade para o legislador de reformar a Constituição, mas sempre buscando esse interesse público. Então, bem, na próxima aula nós vamos, então, prosseguir sobre o tema do processo legislativo, falando das nossas demais matérias. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no canal da TV no YouTube, TV Justiça Oficial.